E eu quero trazer uma palavra, é tão especial o carinho de Deus, quando a gente vai trazer uma palavra da ceia, ela tem que ser consoante a mesa, tem que fazer menção, aliás, tudo tem que fazer menção à manifestação e à graça de Jesus nas nossas vidas e a obra que Ele realizou em nosso favor. Então hoje eu quero ler dois textos da palavra que o Senhor falou comigo enquanto eu buscava, enquanto eu meditava, e em relação à ceia. Então eu quero que você preste atenção nesses dois textos para eu falar também de um personagem bíblico que tem uma visão geralmente no normal do todo, mas que algumas pessoas às vezes não enxergam algumas nuances da palavra que talvez tenha a ver com você. Como você vai ser taxado, ou como você é taxado por outras pessoas. Qual o rótulo que colocaram sobre você? Espero que seja um rótulo bom. Aliás, falando em rótulo bom, antes de entrar na palavra, ontem eu fiquei muito feliz, aliás, feliz com o Senhor, porque o Senhor confirmou no meu coração, incendiou meu coração, no momento que nós estivemos aqui com os jovens. Me trouxe assim uma alegria muito grande, como se dissesse assim, servo bom e fiel. Que bom que você tem me obedecido, porque foi muito especial o tempo que tivemos ontem aqui, né, Serginho? Sérgio repartiu a palavra e eu falava para os jovens que estavam conosco. O legal é que daí no culto eles não vêm muito, né? Eles recebem tanto no sábado que no culto eles não vêm. Mas assim, eles recebendo a palavra que estava sendo repartida, e eu falava para eles: vejam o privilégio que vocês têm. Poderiamos ter um líder de jovem? Poderiam, mas certamente não teria o peso que vocês estão recebendo dos pais ministrando para vocês. Então nós temos um colegiado de pais que tem vindo ministrar aqui para os jovens. Então você pai, você mãe, faça das tripas o coração para mandar teu filho para cá. Não troque nada por esse momento de tão especial que tem sido. Depois nós descemos para a parte aqui debaixo da igreja, temos um tempo de comunhão que também é muito especial. Eu, em especial, me diverti muito ontem, né? Bati bastante no ping-pong, no filho do Serginho, no Serginho, quer dizer, bati a cara, né? Porque só apanhei, mas foi muito especial. Eu senti de repartir isso com vocês. Amém? O Yuri também, o Adelir estavam aqui. Oi, Lê? E à tarde nós tivemos a festa da primavera. Quem falou primavera? Vera, você não estava? Então é isso, né? A outra Vera estava, né? É as irmãs Vera. Mas é assim, a festa de inverno foi muito especial. Algumas pessoas vieram trajadas a rigor, e vocês vão ver as fotos depois, né? Vamos disponibilizar para você que não esteve, para você ver os retratos. Tomei 2 crentãozão assim, que umas horas assim me deu umas torcidas, digo, a coisa não vai ficar bem. Mas ficou bem. O Augusto fez caprichado, ele eliminou com todo o álcool, então ficou só a gasolina no... E como eu sou flex, eu me senti bem, e estou bem até agora, foi muito, mas estava muito delicioso. Aliás, tudo que nós comemos ali, até o bolo do Abel com funcho, estava maravilhoso. Tudo estava especial. Então eu quero que você acompanhe a leitura desses dois. No final aqui, eles vão disponibilizar todas essas delícias que eu acabei de falar. Como eu sou garoto propaganda, fazendo essa merchandising, eu vou ter boca livre, né? Entenderam? Obrigado, viu? Porque hoje eu não trouxe Pix, não trouxe dinheiro, não trouxe nada, ofertei tudo. Então, João querido, né? João 20, do 25 ao 28, aliás, do 24 ao 28, diz assim, João 20, 24 ao 28. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando Jesus veio. Disseram então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não, e ali puser o dedo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: Shalom seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora eu quero que você acompanhe a leitura da palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1, do versículo 3 ao 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim com os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, e suportando-vos vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quando nós olhamos para esses textos, a primeira coisa que vem à nossa mente é: o que isso tem a ver com a ceia? Mas assim, queridos, o primeiro momento ou primeira situação que eu quero destacar é exatamente o comportamento desse personagem chamado Tomé, que aliás é um personagem bíblico que, assim como nós às vezes, ele foi rotulado como um homem de pouca fé. Todas as vezes que nós vamos nos referir à fé, nós lembramos de Tomé. Mas quantos pararam para estudar um pouco a respeito de que, será que é só sobre isso que falam a respeito dele? Até mesmo porque não tem nenhuma epístola de Tomé. Mas a verdade é que eu, como dizem os advogados, me debrucei sobre o assunto e resolvi ver um pouco mais acerca desse personagem. E descobri que também algumas pessoas chegaram à conclusão que foi forte demais terem somente taxado sobre Tomé um personagem como que de pouca fé. Agora eu quero convidar você para se colocar no lugar de Tomé, para você entender o quadro que ele viveu naqueles dias e qual seria a tua reação. Imagine você, assim como Tomé, que vivia naquele tempo como alguém sem esperança no mundo. Quantos têm esperança hoje no Senhor? Mas lá atrás, quando você estava cercado de uma série de coisas que hoje nós entendemos que são ilusões da vida, aplicadas a nós até no nível religioso, nós não tínhamos a esperança verdadeira que é aplicada somente na pessoa de Jesus. Então assim estava Tomé sem essa esperança. Eu quero convidar você a como se revestir desse personagem. E aí, do nada, aparece alguém para você, ou uma pessoa, se dizendo como quem veio do céu.
E não só alguém que veio do céu, mas também dizendo que ele é o próprio Filho de Deus. Alguém que começa a caminhar com você, andar com você sobre as ruas de Jerusalém, andar por você sobre as cidades ali de Israel ou os países próximos por onde eles andaram. E diante dos teus olhos, você começar a presenciar, a partir dessa pessoa, alguns milagres, algumas maravilhas, alguns prodígios. E não só isso, essa pessoa te abraçar e dizer para você: ei, eu tenho para você a convicção da vida eterna e quero encher o teu coração com essa esperança. Quantos gostariam de ser esse personagem caminhando com Jesus sobre Jerusalém? Ninguém quer ser. Quantos gostariam de andar com Jesus, ser esse personagem? Agora vejam, queridos, que passado alguns 3 e intensos anos, esse personagem, ele se depara com a pessoa que prometeu tudo isso para ele, toda essa esperança, prometeu para ele essa vida eterna, disse de onde ele veio, falou quem ele era. Assim como falei no início, nós às vezes estamos debaixo de um trato de Deus, de uma humilhação, para chegar um momento em que Ele diga: agora eu vou colocar vocês num lugar de exaltação. Mas Tomé estava, depois de passados esses anos, ele percebe que a pessoa que prometeu esperança para ele se deixa ser preso, se entrega para os malfeitores. E se não bastasse só isso, ele se torna uma pessoa debaixo de uma humilhação. É cuspido, batem nele, é agredido, e por fim ele é levado vivo, pregado numa cruz, até padecer e chegar à morte. Talvez eu e você, nós não tenhamos noção exata de qual seria a nossa reação diante desse quadro. Por isso é fácil para nós hoje dizermos: Jesus falou a Tomé, você deixa de ter por café, toque aqui, e a gente passa a dizer igual Tomé, falou em Tomé, o homem de pouca fé. Mas a verdade é, queridos, que nós não passamos por essa situação como ele passou. Mas ele literalmente viveu essa situação. Por isso que nós precisamos entender que alguns atestam, escutem, alguns estudiosos atestam que Tomé teve aquela reação, porque dentre os discípulos, ele foi uma das pessoas que se tornou traumatizado por tudo o que ele presenciou e tudo que ele viu aqueles bárbaros fazerem com o seu Senhor. Se eu e você estivéssemos diante de uma pessoa com a qual nós amássemos tanto, com a qual nós tivéssemos uma comunhão, uma aliança, assim como vocês têm comigo e eu tenho com vocês, e de repente essa pessoa passar por esses quadros, certamente nós também íamos ficar aterrados, íamos ficar aterrorizados, íamos ficar, quem sabe, até incrédulo. Agora, queridos, se não bastasse tudo isso, Tomé, ainda debaixo daquele quadro de uma pessoa aterrorizada com aquelas agressões e com aquelas cenas que ainda estavam vivas na mente dele. Quando nós cantamos aqui, nada mais do que o sangue, às vezes se torna uma canção que sai dos nossos lábios, mas nós não entendemos, ou não chega a dimensão do entendimento de ver um sangue jorrando de uma pessoa, vertendo de uma pessoa. E esse é o quadro que ele estava, então, ele ainda estava debaixo dessa cena, ainda estava viva na mente dele. Agora veja, segundo o texto,
A Bíblia diz que vem um dos discípulos de Jesus, um dos colegas de Tomé, e diz para ele: Tomé, nós vimos Jesus. Depois de tudo que ele presenciou, alguém chama ele do lado e diz: nós vimos Jesus. Ou seja, nós estivemos com Jesus, ou Jesus esteve conosco há poucas horas. E aí eu creio que, olhando novamente para essa situação, que passa rapidamente um filme na cabeça de Tomé de novo, ele presenciando na sua mente Jesus carregando aquela pesada cruz, Jesus sendo açoitado, Jesus tendo os seus pés e as suas mãos traspassados com enormes vergalhões, enormes pregos. Passa tudo isso na cabeça dele, enquanto os discípulos dizem: nós vimos Jesus. Então, qual seria a resposta minha e a tua diante desse quadro? E eu quero lembrar que a resposta de Tomé foi assim de forma imediata. Ele disse para Jesus andar por aí e ter estado com cada um de vocês, é só se realmente as feridas que eu vi, as chagas que eu vi, realmente já estejam cicatrizadas. Então, ele continuou dizendo: se eu tiver a oportunidade de tocar nessas cicatrizes, ou nessas chagas já cicatrizadas, aí sim eu concordarei que ele esteve com vocês. A Bíblia diz que, aqui o texto diz assim: passado 8 dias, outra vez, ali reunidos os discípulos e Tomé estava com ele. Ou seja, passado uma semana depois dessa conversa que ele teve com esse colega de ministério, discípulo também de Jesus. E a Bíblia diz que estando as portas fechadas, diga portas fechadas. Percebam que em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Mas como que aqui ele entra sem bater? Sabe por quê, queridos? Para os seus amados, ele não precisa bater. Ele entra a parede adentro. Ele entra a porta adentro. Quantos querem Jesus entrando na sua casa, no seu quarto, no seu lugar de oração? É isso que ele faz para os seus amados. Não tem nada que interrompa, mas para o mundo aí fora, ele ainda está batendo. E quem sabe, até para alguns que caminham à sombra dos outros, Jesus continua batendo, dizendo: eu quero entrar, queridos. Eu continuo batendo. Cada situação, cada quadro que você vai passar, vai representar eu batendo. Então Jesus entra naquele ambiente. E Tomé está ali. Então ele diz a Tomé: toque na minha mão e no meu lado. E como Tomé, ele pôde ver que estavam ali as marcas das cicatrizes de tudo que Jesus passou. Repita assim comigo, diga cicatrizes. Mesmo porque, queridos, a única visão que Tomé tinha eram das feridas, eram das chagas de Jesus vertendo sangue. Mas o desejo dele, o anseio de Tomé, era se deparar com o seu mestre, com aquelas chagas totalmente cicatrizadas. Quando nós olhamos para algumas pessoas e elas estão passando por alguns quadros de dor, de feridas, parece que nós não encontramos prazer de estar juntos. Mas não é porque nós não queremos estar juntos. É porque nós saímos dali, quem sabe vamos orar e dizer: Senhor, fecha essa ferida. Porque eu quero tocar nessa pessoa, eu quero abraçar, ainda que eu toque nos seus queloides, ainda que eu toque nas suas cicatrizes, mas eu saberei que ela está
plenamente curada. Então, assim sendo, eu creio que, amados, uma das lições que Jesus quer deixar aqui nessa situação é que, enquanto nós estamos passando por uma série de dificuldades, enquanto nós estamos debaixo até de uma humilhação, enquanto nós estamos debaixo de lutas, enquanto nós estamos enfrentando alguns traumas ou algumas situações terríveis, situações que às vezes abrem feridas e nem sempre literais, mas abrem feridas no nosso emocional. Marcas que às vezes a gente carrega por longo tempo. Situações que às vezes jogam as pessoas até na solidão, como a pastora Nair ministrou nesses dias. Jogam a pessoa na depressão. São feridas que precisam ser cicatrizadas. Mas no primeiro momento em que eu percebo que naquele ambiente onde eu estou, Jesus, ele não precisou bater porque ele me ama. Quantos entendem que Jesus te ama? Então ele entrou naquele ambiente. Quando eu entendo que ele entra naquele ambiente e Jesus diz: eis que estou convosco. Eu gosto desse versículo porque eu sei que ele está comigo. Eis que estou convosco todos os dias. Então ele já está dentro da nossa casa, ele já está no nosso trabalho, ele está em nós. Então, quando nós compreendemos isso, cada uma das nossas feridas recebem cura. Amém, queridos? E todas são cicatrizadas. Aí que está o cuidado do Pai, em reverter cada estado de dor em bênção. Cada situação de dor, Ele vai transformar, ou de tristeza, Ele quer transformar em alegria. Tem pessoas que não gostam que saibam das suas cicatrizes emocionais. Elas se fecham no seu casulo, se tornam como ostras e não desejam se abrir. Mas nós precisamos encontrar pessoas que se importem conosco e desejam, como Tomé, ansiava ver o mestre, mas devidamente curado. Porque aquela situação que ele presenciou, da entrega de Jesus até a morte, foi muito traumática, certamente, para ele. E nós precisamos que as pessoas se aproximem de nós e enxerguem em nós esse desejo de vê-las curadas, as suas cicatrizes emocionais. Algumas sentem vergonha das cicatrizes físicas, aquelas que são aparentes, que você enxerga que ela tem uma cicatriz no rosto, ou quando está com uma blusa que aparece os braços, no braço, ou quando vai em algum lugar na perna. Nós temos um quadro assim na nossa família. A Tirzá, com que idade que ela tinha ali? 1 ano e 6 meses. Ela passou por um acidente onde teve queimaduras nos braços, nas pernas. Mas com 6, 7 anos, nós íamos ao clube e ela colocava o seu maiô com aqueles baita queloides assim nas pernas. E ela não estava nem aí. Porque aquilo era até motivo para as pessoas ficarem olhando e às vezes algumas corajosas pediam para ela. Mas era alguém que passou por uma ferida terrível. Nós tivemos que levá-la em Curitiba, fazer tratamento de beta-terapia, mas foi restaurada. A cicatriz e o queloide são as marcas da vitória, de uma ferida terrível que ela passou. Então, queridos, Jesus pediu para que Tomé tocasse nas suas cicatrizes. Sabe por quê? É esse entendimento que eu e você precisamos entender. Jesus pediu para que ele tocasse nas suas cicatrizes, não só para romper com a incredulidade de Tomé, mas para que ele fosse curado e cicatrizado no seu trauma.
a ponto de ele dizer naquele momento, quando ele tocou na cicatriz de Jesus, ou nos queloides de Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Quando eu e você nos deparamos com um milagre, que Jesus deseja e quer proporcionar na vida de cada um de nós, como disse a pastora Nícia, não sei qual o quadro que você precisa dizer: Senhor, tem um quadro de dificuldade na minha vida, que eu quero apresentar para ti, e o Senhor vai dizer: ei, toque aqui nas minhas cicatrizes, e perceba que há cura para você. Quantos creem que há cura para nós esses dias? Por isso, queridos, eu quero ressaltar isso, que nós devemos lembrar sempre que por trás de uma cicatriz existiu uma ferida aberta que foi amplamente curada. Se você tem uma cicatriz no teu emocional, se você tem uma cicatriz no teu físico, ei, agradeça a Deus, porque você foi curado de uma chaga que estava aberta, de uma ferida que estava aberta. Então essa é a primeira parte, me referindo aqui a esse personagem chamado Tomé. Agora eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a descrição que Paulo fez ali em 2 Coríntios capítulo 1, porque na mesma linha ele diz assim, escute o que ele fala, e eu quero que você receba isso no teu coração, para você não se deixar entristecer-se por qualquer coisa, por banalidade, às vezes até pela perda de uma partida de futebol, ou uma situação financeira de forma assim, não tão significativa. Mas ele diz assim: o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Pai de toda consolação, aquele que nos consola, ou seja, aquele que nos cura, aquele que nos cicatriza em todas as nossas tribulações. E ele diz: para que, com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, há um convite de Deus para mim e para você, há um convite do Senhor, para eu e você sairmos dos lugares das feridas, e permitir que a cura do Senhor venha, ainda que fique uma marca, ainda que fique um queloide, ainda que fique uma enorme cicatriz. Quem fez cesárea sabe disso, sabe o que eu estou falando. Ficou uma cicatriz. A Tirzá tem outra cicatriz, ela é propensa a queloide. Então ela fez a cirurgia da tireoide, né, como a Lilian também fez. Mais uma marca. E aí ela tem um programa nas redes sociais sobre amamentação, que ela fez um curso, e ela está lá mostrando o seu queloide agora no pescoço. Pode colocar uma jaqueta, uma blusa, mesmo no inverno aparece. Porque ali tinha uma ferida para ser curada, e eu creio que foi curada em nome de Jesus. Esse é o convite para nós, quando nós vamos à mesa, o Senhor diz: ei, eu sei das tuas feridas, eu sei das tuas chagas, eu sei das tuas dores, eu sei dos teus traumas. Você tão somente precisa crer que eu entrei na sua vida, que eu entrei na sua casa, que eu faço parte do seu negócio. Então, toque em mim, como aquela mulher de fluxo hemorrágico há 12 anos padecendo daquela chaga. Imagine, derramando sangue por 12 anos. De repente ela faz como Tomé, sai do lugar da incredulidade, rompe com a multidão e toca em Jesus. E é curada. Quantos querem tocar no Senhor nessa noite? Ou seja, queridos, Jesus ele nos tirou do caminho de morte. Ele nos tirou das feridas extremamente abertas.
Ele nos perdoou. Escute bem essas coisas. Hoje é dia de nós celebrarmos aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ele nos perdoou, Ele nos sarou, Ele nos cicatrizou e nos resgatou. Para quê? Para que eu e você primeiro nos assentemos à mesa com Ele. Ele não vai nos chamar e caminhar conosco e nós continuarmos num estado de enfermidade. Ele vai nos abraçar, colocar a mão sobre nós e vai dizer: ei, eu tenho cura para você. Quantos creem que o Senhor tem cura para nós? Sabe por quê, amados? Porque tem uma geração aí fora doente. Falava isso para os jovens ontem. Que bom que vocês estão ouvindo cada quadro desse Alcançando a Vida. E ontem nós falamos exatamente sobre a palavra de Deus. O Serginho trouxe esse tema sobre qual a importância da palavra de Deus, qual a importância de ela fazer parte das nossas vidas, de ela não só ter mudado o mundo, mas mudar o mundo dentro de nós. E o privilégio desses jovens estarem recebendo. Depois eles descem e se alimentam e vão lavar a louça que eles usaram. Faz parte do trato. Então, queridos, para nós tudo isso, para sentarmos à mesa. Mas o objetivo é que nós alcancemos as pessoas aí fora. Essa geração de jovens está sendo preparada para isso. Vocês estão sendo preparados para isso. A nossa oração lá em casa, talvez a Elinice não lembre, mas para mim foi muito marcante porque foi o Senhor dizendo: ei, fale dessa forma. A minha oração foi: Senhor, que nós saiamos de cena e a igreja que anda conosco se resolva no Senhor de tal forma que ela entenda, tem um líder aqui, mas ela tem como acessar o Senhor livremente. Um povo maduro, um povo que não é apegado a um líder, embora o respeite, embora saiba como se portar dessa forma, quer seja o líder de célula, quer seja o teu discipulador, ou quer seja os pastores. Mas tem um acesso livre ao trono da graça, um acesso livre ao Senhor. Amém, queridos? Essa é a igreja madura. Porque essa igreja ela consegue se manter, mesmo nos dias de dificuldades que nós estamos tendo, quando a Elinice se referiu a finanças. Porque cada um dos que tem andado conosco tem compreendido isso, que a nossa dependência é do Senhor. Então, naquilo que eu invisto, o Senhor nunca perde para ninguém na graça de dar, como ela comentou quando falava dos dízimos e as ofertas. Compreende, queridos? Então, assim, eu quero caminhar para encerrar e nós vamos tomar a ceia. Nós fomos chamados para que quando nós nos depararmos com as pessoas aí fora, com as suas feridas abertas, escute isso, elas possam olhar para mim e para você e enxergar as nossas cicatrizes. Que cicatriz que é essa, pastor? Se eu estou bem vestido, não enxerga a minha cicatriz. Se eu estou resolvido emocionalmente, não enxerga a minha cicatriz. Mas algumas conheciam o teu passado. E o teu passado era uma cicatriz. Por isso, quando nós vamos tratar de algumas pessoas, como há pouco tempo eu estive com um senhor, e eu falava para ele: nós não temos que nos referir ao passado, a respeito da sua vida, nós temos que tratar como ela será daqui para frente. E as pessoas, quando elas olham para nós, elas vão ver que aquele passado era uma ferida. Mas hoje elas enxergam uma cicatriz abençoada pelo Senhor, uma cicatriz que tem o óleo dos céus sobre as nossas vidas. Então elas vão enxergar isso e elas vão desejar essa cura. Elas vão desejar essa restauração física, essa restauração emocional, essa restauração espiritual. Elas vão olhar para nós e vão dizer: eu quero o que você tem.
eu quero o que aquela pessoa tem. A pergunta do Senhor para nós esses dias é: o que você tem para dar? Você tem se exposto às pessoas, como o Serginho comentou ontem, por onde eu vou eu falo da palavra, por onde eu vou eu falo de Jesus. Você tem feito isso? Isso é o ministério da reconciliação. Esse é o propósito, não é só sentarmos à mesa, é sermos a extensão do braço de Deus para consertar casais, casamentos, para trazer cura nas feridas, para dar uma direção para quem precisa fazer uma boa gestão financeira, ser modelo, ser exemplo, não se envergonhar de falar as coisas, nunca atropelar ninguém, nunca se achar, se arvorar de dono das pessoas, mas se achar na obrigação de dizer: eu tenho que falar algo para você, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, porque nós somos chamados para abençoar, amém, queridos? Além de ajudar em tudo isso, creio que o principal objetivo e propósito das nossas vidas é levar salvação em Cristo Jesus para cada um daqueles que desejarem. Ela olhar para nós e ver: você é uma pessoa salva, então como que é isso? As pessoas não entendem, no mundo em que nós somos ensinados, no mundo em que nós somos catequizados, as pessoas não entendem o que é dizer: eu sei o que é salvação. Como que o que é salvação? Em Cristo Jesus, só nele. Mas eu também creio em Cristo Jesus, mas você continua agarrado em outras coisas. E o Senhor diz que não podemos servir a dois senhores. Ou vamos se aborrecer um e agradar o outro, ou aborrecer o outro e desagradar o um, ou agradar o um. Nós temos que ter um posicionamento, e nisso, quem ama, confronta. Porque o Evangelho, queridos, não é um Evangelho de conforto. Jesus veio trazer desconforto, mas nele nós encontramos conforto, amém, queridos? Nele nós encontramos cura. Então, a última coisa que eu quero falar, esse texto final aqui de 2 Coríntios, ele se refere a consolar com as mesmas consolações que nós fomos consolados. Ou seja, você poder repartir das bênçãos que você recebeu, você poder estender a intercessão, o comportamento intercessório que um dia fizeram em teu favor, para que você fosse encontrado em Cristo Jesus. Ontem a Liliana estava aqui junto conosco, aqui aos jovens, e ela disse que uma das coisas que mudou a vida dela foi um bilhete que alguém com coragem disse para ela, deixou um bilhete para ela, dizendo assim: não é por força e nem por poder, mas é pelo meu espírito. Então ela se apropriou daquela palavra, e naquilo que ela se propunha a fazer, ela teve coragem e fez, e o Senhor aprovou o que ela precisava fazer. Quantos querem isso para a sua vida? Então, nisso, queridos, nós precisamos crer que o Senhor tem palavras de livramento para nós. Por isso, hoje, você saiu do seu lugar, saiu do seu conforto e veio aqui para receber um pouco mais do que você está ouvindo nessa noite. Amém? Antes de nós servirmos a ceia, eu sinto de orar por algumas pessoas, que quem sabe você tenha uma chaga que ainda está aberta no seu coração, que ainda está aberta no seu físico, no seu emocional, ou até reações no nível espiritual, que você entenda que precisa de cura, que precisa haver uma cicatrização nessa área. Alguns têm até, quem sabe, desconfortos dentro de casa, de pais para com os filhos e filhos para com os pais. Outros, quem sabe, têm alguns problemas de chagas no relacionamento matrimonial. Outras estão numa luta desenfreada, num choro, numa dor emocional ou numa dor espiritual.
porque parece que algumas pessoas não são alcançadas. Parece que a cegueira atingiu tanto a pessoa que eles tanto amam, que não conseguem ouvir. Os ouvidos estão tapados, os olhos estão vendados. A Bíblia diz que o Deus desse século, a saber, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a pessoa de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu ouvi assisti, não ouvi, não lembro, e eu quero que você entenda bem isso. Alguém comentando assim, não é autoria minha, tá? Mas achei muito relevante. Alguém comentando assim, ele disse que Eva, ela estava viva, mas ela deu ouvidos para o diabo, a serpente, e ela morreu. Espiritualmente, mas morreu. Lázaro estava há 4 dias morto, mas ele deu ouvidos ao Senhor, ao Rei da Glória, e viveu. Então tudo depende a quem nós damos ouvidos. Se nós damos ouvido à nossa alma, ou damos ouvidos a recados de morte, ou damos ouvido para aquele que quer nos ressuscitar, aos nossos sonhos, quer tirar os nossos traumas, as nossas dores, e vamos ao encontro dele. E às vezes nós damos ouvido àquele que diz, eu te paraliso, você não pode, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Você foi fadado a essa situação. Fique em pé, vamos orar. E eu quero convidar quem deseja receber algo especial nesse sentido, nós vamos ungir você para que seja curado. Alguém deseja? Alguém mais? Venha à frente, creia no milagre. Creia que, pastor, é tão impossível, eu já fiz de tudo. Eu só não fui ainda porque não consegui ir a Jerusalém para pagar uma promessa para ver se acontece. Não vá, querido. Vá para Jesus. Jesus é atemporal, Ele não depende de um lugar específico, Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Se alguém mais quiser vir aqui e tem alguma situação que você perdeu a capacidade de resolver, você já se tornou como Tomé, incrédulo na tal situação, mas você hoje, diante dessa palavra, compreende que Jesus é poderoso para nos curar, promover uma cicatriz nessa chaga, fechar essa chaga. Quando eu falo cicatriz, não é expor o nosso quadro, expor as nossas vidas, é costurar, é fazer uma cisão, é trazer uma cura, é promover uma cirurgia, é fechar as nossas chagas. Venham mais à frente aqui, estenda as mãos. Quero convidar que quem puder nos ajudar aqui a orar com quem está aqui à frente. Meu desejo é que cada um receba pelo menos um pouco de óleo no âmbito natural, para que no espiritual você possa, quem está aqui próximo já pode ir orando pelas pessoas que aqui estão. Oh, soberano Deus. Glória a Deus. Quantos entenderam? Quantos entenderam que o Senhor está aqui pedindo para que eu e você toque nele? Quantos entendem isso? Amém? Quantos entendem que o Senhor está aqui dizendo, ei filho, ei filha, eu te trouxe nessa noite para você sentar-se à mesa, estar à mesa conosco, estar à mesa comigo. Nós vamos servir agora do cálice, vamos servir do pão, para fecharmos esse momento.
para romper, assim como a incredulidade de Tomé se rompeu. Naquilo que você acha impossível para a sua vida, se rompa nessa noite e você possa alcançar. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Digo amém. Glória a Deus. Pode vir aqui, nós vamos orar e você vai sair do seu lugar. Vai pegar do cálice, vai pegar do pão. E como disse a Simone na semana passada, você vai apresentar a tua causa ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, Tomé, um dia recebeu da tua visitação e a vida dele foi transformada. Seus traumas foram resolvidos. O que você precisa que seja resolvido? E não é por causa do pão e do cálice. É por causa daquele que venceu por cada um de nós. Aquele que morreu e ressuscitou e está vivo. Amém, queridos?